A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje eu quero falar especificamente com você que acha que o seu casamento não tem mais saída. Escuta o que eu vou te dizer agora. Deus ainda tem uma resposta para você. Fica aqui nesse vídeo que você vai entender o que Deus quer falar contigo hoje. Se você chegou então até esse vídeo, talvez você está vivendo aí um dos momentos mais dolorosos, né, da sua vida no seu casamento. Então, talvez o teu marido tenha saído de casa ou a tua esposa, né? Talvez vocês ainda estão morando juntos, mas o silêncio que está entre vocês grita mais alto do que qualquer palavra. Talvez você tá com uma aliança no dedo ainda, mas com o coração quebrado, sabe? Você dorme ao lado de alguém que parece um estranho. Ou talvez você já tá sozinha, ou sozinho, né? Fica olhando para o telefone, esperando aí uma mensagem que nunca chega. No Salmo 34:18 diz assim: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Deus conhece essa dor e ele vê o que os outros não veem. Ele sabe o que você tem vivido em silêncio. Então a pergunta que todo mundo faz quando o relacionamento chega nessa fase, nesse desentendimento, você já deve ter se perguntado assim: por que Deus permitiu isso? Será que meu casamento tem jeito? Será que eu tô orando errado? Será que eu deveria desistir desse meu casamento? Eu também já me fiz essas perguntas e muitas vezes eu já chorei querendo uma resposta imediata do Senhor, querendo um sinal, querendo que Deus ele fizesse alguma coisa naquele exato momento quando eu orei, quando eu clamei. Mas eu só fui entender com o tempo que Deus ele trabalha dentro de um processo. E ele tem um tempo para todas as coisas, não é no meu tempo. E lá em Eclesiastes 3:1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então esse versículo nunca fez tanto sentido, porque no meu casamento a gente mandou fazer uma placa de seja bem-vindo, né, com o meu nome do meu marido, com a data, e ali tinha também um versículo, e era esse versículo, Eclesiastes 3:1. E essa placa, uma placa em acrílico transparente, tá ali na sala. Então, todos os dias, quando eu passo na minha sala, quando eu sento no meu sofá, tem esse versículo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, tem um tempo preparado debaixo do céu, onde Deus vai agir no tempo determinado que Ele tem para sua vida. Não é no tempo que nós, seres humanos, queremos, porque a gente quer as coisas para ontem. E lá em Isaías 55:8-9 diz assim: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. O tempo de Deus ele nunca é igual ao nosso, mas o propósito dele é sempre perfeito. Então, qual é a dimensão espiritual da crise no relacionamento? O que você está vivendo não é somente emocional, não é só psicológico, não é só da tua cabeça. Existe uma guerra espiritual acontecendo por trás dessa crise no seu casamento. Então, o inimigo ele odeia famílias, ele odeia alianças. E ele sabe que um casamento restaurado pode gerar frutos eternos, pode salvar filhos e pode transformar gerações. A família é a base, por isso que ela vem sendo tão atacada nos últimos tempos. A família vem sendo cada vez mais atacada nesse lugar onde tudo está sendo invertido, onde uma mulher que quer ser dona de casa, do lar e ter os seus filhos já é coisa de louco, onde um homem é o provedor, o homem é o sacerdote, é o que cuida, é o cabeça, né? É o que está ali honrando, zelando a sua família e já é motivo de chacota. O homem tem um papel, a mulher tem outro. Então a família, a base, está sendo muito atacada nos últimos tempos. Tem uma base bíblica aqui que está em Efésios 6:12, que diz assim: Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso,
contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Lá em João 10:10 diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então o diabo ele só tem uma missão aqui nessa terra, que é destruir o que Deus uniu. Mas Deus ele tem um propósito, que é de restaurar, de curar e dar vida em abundância para os seus filhos. Então, o primeiro sinal aqui de esperança é Deus, ele tá olhando para você primeiro. A gente acha que tem que olhar para fora, para o marido ou para a esposa. E agora eu quero começar a te preparar para o que Deus vai fazer, tá? Daqui para frente. Porque muitas vezes, antes de Deus tocar no outro, ele começa a trabalhar em nós. Foi assim comigo, foi assim no meu casamento. Eu comecei orando pelo meu marido, né, achando que Deus ia mudar ele primeiro, mas a primeira mudança aconteceu dentro de mim. Eu era uma mulher muito masculinizada, eu era uma mulher que me posicionava de uma forma muito agressiva, ríspida, uma forma onde era inversão de papéis. Na família, o homem está aqui e a mulher está aqui, como uma auxiliadora. Nunca a mulher está aqui e o homem aqui. Então, no momento que isso acontece, você está fazendo o papel do masculino e o homem o papel do feminino, porque o marido ele vem então para ser esse cuidador, esse provedor, né? Esse que ora, o sacerdote, o cabeça, e a mulher vem para ser a auxiliadora, a aconselhadora, né? Aquela que serve a casa, o lar, o marido, os filhos, né? A igreja, enfim, é o Senhor. Então, tem sim uma base bíblica para isso, e na minha casa eu fui ensinada assim. Então, foi muito difícil depois de uma certa idade eu começar a me desprender disso, e foi só o Senhor que conseguiu me mudar, me moldar nesse lugar. Quando você sai dessa caixinha, você é muito julgada, as pessoas não entendem, mas a gente tem que se posicionar perante o que o Senhor quer para nossa vida, para nossa família, o que está na palavra, qual é os princípios que você quer deixar para os teus filhos. Não é só sobre você, é sobre uma geração, é sobre um posicionamento, é sobre vidas que vão ser mudadas através do teu posicionar, daquilo que Deus te chamou nessa terra. Então, aqui no Salmo 139, 23 e 24, diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, o Senhor começou a trabalhar primeiramente em mim, começou a me mudar, começou a me fazer uma mulher mais feminina, começou a mudar ali no meu coração sentimentos e emoções e lugares onde eu achava que estava tudo bem, estava tudo certo, que era no meu marido, que era no outro. E sim, tinha coisas no meu marido. Sempre vamos ter algo ainda para ser ali lapidado e mudado e modificado, né? Mas tinha sim posicionamentos, né, falas, pensamentos, lugares dentro lá do meu coração que Deus precisava estar sondando para que eu melhorasse como mulher, né, como essa auxiliadora, como essa mulher que se posiciona no seu lar. E tudo começou nesse lugar, em mim, de dentro para fora, e eu entendi que não era mais um lugar onde eu pressionava o meu marido, onde eu cobrava, sabe? De ser ríspida, de ser grossa. A mulher ela precisa ser amorosa, ela precisa interceder pelo seu marido. Então, eu, em vez de falar, eu orava e falava para Deus. Eu não atormentava mais o meu marido, porque eu pensava assim, eu me converti, né? Meu marido já viu tudo que Deus fez em mim, na minha vida, na nossa vida como casal. Então, por que que ele não se converte? Por que que ele não vê? Por que que ele não entende? Por que que entra num ouvido e sai pelo outro? Então, aos poucos, o Espírito Santo foi ali me falando, me movendo nesse lugar de, opa, pera lá, Letícia, você tem lugares aí do teu feminino, né, de mulher, de auxiliadora, que precisam ser melhorados e trabalhados nesse processo para depois eu começar a trabalhar no teu marido, né, na tua casa, nos filhos que virão, e ainda estamos nesse processo, irmãs e irmãos. Então, muitas vezes a gente começa um relacionamento e a gente não tem esse discernimento, a gente não é de uma família cristã, ou a gente é de uma família cristã e acabou se decepcionando e foi para outro lado,
ou é de uma família cristã e acabou casando com um homem que não é cristão. Então tem vários viés, eu não sei qual é a sua história. Na minha situação, então eu não era convertida quando eu conheci, né, o meu marido, e o meu marido também não. E no processo a gente tá 14 anos juntos. Desses 14 anos, nós somos casados há 3 anos, vai fazer 3 anos no final do ano. Então, nesse processo, a gente vivia em pecado, né? A gente era carnal, a gente não era santificado no Senhor, de ser obediente, de ser batizado, de estar numa congregação. E quando você não está nesse âmbito, você é do mundo, você está no muro e o muro é do diabo. Não adianta você só crer em Deus, você precisa estar ali todos os dias em obediência, em santidade, em oração, em leitura da palavra, em jejum. Você precisa estar. E nós não estávamos. Então, a carne sempre vai falar mais alto. Então, a gente teve muitas situações no nosso relacionamento e chegou ali numa fase que foi quando a gente se mudou, a gente veio morar para a cidade que a gente está hoje, que o Espírito Santo falou comigo em sonho, né? Deus falou comigo em sonho, onde nós precisávamos fechar a brecha. Nós estávamos 11 anos juntos. Nesse processo, nós já tínhamos noivado. A gente ficou 4 anos namorando, depois ficamos 7 anos noivos, mas não tomávamos ali a atitude do casamento, da bênção perante o Senhor e também o casamento perante homens, né? Que a lei exige. Então, Deus fala bem claramente comigo que nós deveríamos nos casar, que nós deveríamos fechar essa brecha para então as bênçãos começarem a ser liberadas na nossa vida, no nosso casamento. Por isso que nada fluía, não ia para frente. Naquele processo eu estava novamente enfrentando dificuldades na minha mente, né, na minha vida profissional, estava estagnada, uma cidade nova, me sentia muito sozinha, longe, né, ali pela primeira vez da minha família, dos meus pais. Então foi bem desafiador. Foi uma fase onde ou a gente se firmava, né, um no outro em Deus, ou a gente se separava, era 8 ou 80. E eu sempre fui uma pessoa que eu tentava ser muito autossuficiente. Eu falava, não, eu vou dar conta aqui da minha mente, é só mais uma crise aí, de talvez uma depressão querendo surgir, mas eu vou dar conta. E tinha momentos que eu orava, tinha momentos que eu lia a palavra, tinha semanas que eu não que eu me afastava do Senhor, eu não fazia nada, que eu ficava, posso dizer assim, machucada. Eu falava, Senhor, por quê? E eu me afastava, eu culpava Deus, sabe? Eu questionava do porquê que aquilo estava acontecendo. Nada fluía, nada acontecia na minha vida profissional e o porquê que eu me sentia naquele lugar mental que Deus já tinha me tirado lá em 2017, né? Quando eu me converti. Porém, naqueles 4 anos logo após minha conversão, foi 4 anos adormecido, que eu não busquei o Senhor. Então, eu comecei a buscar o Senhor na metade de 2021. E isso que aconteceu agora sobre o meu casamento foi em 2022. Então, eu estava ali há 1 ano e pouco recém buscando, né, tentando ser obediente. Porém, tinha muitas brechas, tinha muitas lacunas na minha vida, na nossa relação. Não éramos casados, não estávamos batizados, não estávamos numa igreja, não estávamos todos os dias ali em oração, em leitura da palavra, em jejum, em comunhão, né? Estávamos ainda com muitas coisas abertas na nossa vida para o inimigo agir. Então, nesse processo, eu cheguei para o meu marido e falei: a gente precisa de ajuda, né, psicológica. Então, a gente fez ali terapia, primeiramente individual, depois de casal. Não foi por um longo período, precisaria ser mais tempo, mas uma questão financeira a gente não continuou, né? Então, se você tem aí uma condição, se você tem também como buscar gratuitamente na sua cidade, indico se você está passando por isso. Para nós, como casal, fez total diferença, porque muitas coisas que a gente não entendia, primeiramente estavam em nós. A gente precisava nos ouvir, né? Ter aquela pessoa ali que estudou, né? Que se preparou para isso, para fazer os questionamentos, as perguntas, e você falar, responder e se ouvir. E isso começa desde a infância, então tinha lacunas em mim
porque como que eu não era curada, como que eu ia conseguir olhar com amor para o meu marido? Como que eu ia curar algo se eu não era curada? A gente só dá o que a gente tem no coração. Então, foi trabalhado lugares, principalmente traumas, feridas minha da infância, com meu marido também, e depois a gente fez terapia de casal junto. Foi tudo muito rápido, porém muito intenso, muito enriquecedor. Era uma terapeuta, né, uma psicóloga, que ela era cristã, então isso fez total diferença, e aquilo fez com que a gente chegasse e sentasse e falasse: pois então, Deus falou em sonho, e tudo que a gente fez nesses últimos meses, né, de tratamento ali psicológico, culminou a gente estar aqui hoje e conseguir pela primeira vez meu marido olhar e falar: não, eu quero me casar com você. E eu consegui ver verdade, consegui ver que aquele tempo que a gente se doou, né, fazendo o tratamento psicológico ali, de fala, né, de conversa, foi o Senhor nos preparando para aquele lugar. As brechas espirituais, elas estão ali para o diabo entrar e acabar com o teu relacionamento. Então ali eu acho que foi a primeira vez que a gente conseguiu se ver de uma forma diferente. Quando a gente está há muito tempo com uma pessoa, a gente acha que já conhece tudo ou que a gente pode dar conta de tudo. Principalmente nós mulheres, né? Nessa questão emocional, nós somos bem mais profundas e emotivas. E acredito que o espiritual nas mulheres é acessado primeiro do que os homens. Claro que tem algumas exceções, mas estou falando do meu testemunho, né? Do meu caso. Então, depois disso, foi como se Deus tivesse tirado as escamas assim dos nossos olhos e a gente começou a ser trabalhado nesse lugar de mulher, né, auxiliadora e homem sacerdote do lar. E isso fez total diferença depois que a gente se casou. Realmente Deus começou a trabalhar nesse lugar. Então, se você não é casado e isso foi uma brecha que culminou a situação que vocês estão hoje, eu creio que Deus vai restaurar a sua família, se assim for da vontade do Senhor. E a primeira coisa que você deve fazer é o casamento. Isso é muito importante. E eu quero também falar aqui de 1 Pedro 3, 1, 2, que diz assim: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras pelo procedimento de sua esposa, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Então Deus me mostrou que antes de restaurar meu casamento, ele precisava restaurar meu coração. E assim aconteceu. Nesse processo, eu me permiti, né, não saber tudo, porque às vezes o nosso ego, nosso egoísmo, a gente acha que já sabe tudo, que eu já tinha me convertido, que já estava bom. E uma coisa que Deus tem falado muito é: nunca está bom, nunca vai estar bom. Sempre temos que ir mais e mais profundo, não fique estagnado. Então hoje eu contei um pouquinho aí do meu testemunho, né, um pouquinho desse processo do meu relacionamento, né, do meu casamento. Então, a partir de hoje, eu vou começar com uma série onde eu vou fazer 7 vídeos falando nesse lugar de relacionamento, né, de restauração, do meu testemunho, como que foi o nosso processo, como está sendo em o nosso processo. É tudo muito recente, mas eu creio que Deus já está trabalhando, né, aí no seu coração. Se você está aqui assistindo, é porque Deus também quer trabalhar na sua vida, no seu interior, sendo você homem, sendo você mulher, cada um com o seu papel. E nos próximos vídeos eu vou trazer mais aprofundado esse lugar de papel da mulher, do homem, né? O que Deus ainda vem tratando no meu coração, o que já mudou, o que ainda está sendo tratado. E também no lado masculino, né? Do meu marido, o que já mudou, o que está sendo tratado, como que a gente conseguiu aí, né, voltar para a igreja nesse lugar de também obediência, né, de renúncia, de união, né, porque o inimigo queria ali nos separar e para a honra e glória do Senhor, né, ele não conseguiu, porque Deus é maior, Jesus já venceu lá na cruz e minha família, minha casa vem sendo restaurada e hoje eu posso dizer, minha casa serve ao Senhor. E eu quero então fazer uma oração com você. Senhor, hoje eu oro por cada mulher
por cada homem que está assistindo esse vídeo com o coração quebrado, Pai. O Senhor conhece a dor que eles estão sentindo agora. O silêncio, o medo, a ansiedade, a solidão, o sentimento de abandono, Pai, de rejeição, todas essas emoções que só o Senhor sabe o peso que elas têm, Jesus. Eu oro para que agora, enquanto essa pessoa ouve a minha voz, o Teu Espírito Santo visite essa casa, Pai. Que o Senhor traga consolo, traga esperança, Jesus, traga direção. Que esse quarto, essa sala, esse ambiente que esse irmão, essa irmã está, seja tomado agora por uma paz sobrenatural. Que toda seta de desânimo, de confusão, de desistência, Jesus, caia por terra em nome de Jesus. E que essa pessoa saiba, Senhor, que o Senhor ainda escreve histórias de restauração, que esse ciclo de dor vai gerar um testemunho lindo, e que esse vale que essa pessoa se encontra agora não é o fim, Jesus, é só o começo, que é um processo de transformação espiritual. Eu profetizo que dias de recomeço e de restauração vão chegar sobre essa casa, Jesus, sobre esse casamento, sobre essa vida. Em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Então, se essa oração, irmão, falou com você, comenta aqui. Eu recebo essa direção de Deus. E já se inscreve no canal, porque vai ter mais um vídeo aqui nessa série, que é a reconstrução, esperança, né? Que é esse lugar de relacionamento. Para você que é casado, para você que é solteiro, para você que está passando por uma crise. Eu acredito que todo conhecimento é válido. E aqui eu vou falar vários pontos, né? Desde quando a gente estava ali sendo solteiro, depois que a gente se tornou namorados e noivou e casou e teve todo esse testemunho, né, do mover de Deus, do inimigo querer destruir e Deus estar restaurando. Então aqui serve para todos que estão nesse processo e que ainda não estão. Porque se eu estivesse ouvindo isso antes, quando eu era jovem, não tivesse aí, né, num relacionamento, nem sendo jovem, mas se eu não tivesse no relacionamento e tivesse instrução e pudesse aprender com os erros, né, com o que Deus fez, restaurou, com o que o inimigo queria atacar, eu tenho certeza que todo esse conhecimento ia ter sido muito válido para minha vida. Então, permaneça, se inscreve, comenta, compartilhe, né, para que esse vídeo seja aí compartilhado com outras pessoas que precisam ser edificados, porque vai ser uma série, então vai ser assim, transformadora, vai edificar, tenho certeza. E eu vou deixar aqui embaixo um link que contém 2 devocionais, tá? É o devocional Tudo Se Fez Novo e é o devocional 21 Dias de Geração Interior. É uma bênção, são processos que eu, Letícia, passei, que eu coloquei ali em palavras para edificar vidas. Tem também 2 links que direcionam para o grupo Liberte-se no WhatsApp. Tem um grupo que ele é fechado, então você vai receber só uma palavra do dia, de manhã e à noite. E também tem o grupo aberto, que ali você pode trocar mensagens, falar teu testemunho, mas você também pode estar falando no privado comigo. Eu respondo ali quando eu estou disponível. Eu tenho maior, assim, felicidade em poder ouvir tudo que Deus faz na vida dos irmãos e com muito temor, né? Quando me pedem aconselhamento, sempre na palavra, estou ali à disposição. Aguardo vocês então para os próximos vídeos aqui dessa série. Até mais, a paz do Senhor, Deus abençoe. Beijo!